Subimos o Monte Sinai. Ele é o primeiro mosteiro do mundo, que é o Mosteiro de Santa Catarina. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Hoje a gente vai contar nossas aventuras e descobertas na Península do Sinai. Esse lugar é muito importante, né, Léo? Porque aqui vários fatos bíblicos aconteceram. Qual foi a primeira coisa que a gente fez? Subimos o Monte Sinai. – 2.240 metros de altura tem o Monte Sinai, só que você não sobe reto. Você tem que subir numa trilha em zigue-zague, que é uma rampa, 4.200 metros mais ou menos. Quando você termina a rampa, chega numa escada de 750 degraus. Teve gente, que quando a gente contou isso, que achou que a escada era uma escada. Não, é umas pedras colocadas lá. Como se fosse uma escada. Como se fosse uma escada. Mais 45 minutos subindo escada, gente, para chegar no topo do Monte Sinai. Quando chega lá em cima tem uma capelinha, tem um local de descanso ali, maravilhoso. Uma baita vista aqui da região, que tem um monte de montanhas. A gente conseguiu ver o pôr do sol ali de cima. E o Monte Sinai, ele é famoso não só para ser escalado, mas porque teve um cara que escalou ele e fez com que agora todo mundo escale ele de volta, que foi Moisés. Ele teria recebido ali talvez uma meditação, ou talvez uma comunicação outra, mas com o Deus, com o divino, e trouxe os 10 mandamentos, né, Léo? Então o Monte Sinai tem uma baita importância histórica, não só para os cristãos, mas também para os judeus e para os muçulmanos. Eles respeitam muito esse lugar, protegem esse lugar a todo custo. Mas em volta aqui do Monte Sinai tem umas outras coisas muito interessantes. Uma delas é onde a gente está hoje aqui, que é o Mosteiro de Santa Catarina. Ele é o primeiro mosteiro do mundo. E ele tem várias proteções, né? Porque inicialmente os cristãos vieram para cá meio que fugidos. A história de Santa Catarina, que era uma moça que, diferente do que acontecia com as outras moças, decidiu estudar uma série de coisas, inclusive o cristianismo, especificamente os ensinamentos de Cristo, de Jesus, e achou aquilo magnífico e levou uma vida dessa forma. E foi perseguida por isso, né, Léo? Exatamente, foi perseguida. O próprio imperador conversou com a família dela, que era uma família nobre, deu uma ameaçada, não resolveu, a moça continuou, porque ela convertia as pessoas. Ela, enquanto explicava isso de uma forma apaixonada, fazia a conversão de uma série de pessoas, até que ela foi morta. Seus pedaços foram espalhados por todo o Egito. Ela morava na Alexandria, que era a capital. Os pedaços foram espalhados, mas a família conseguiu depois juntar os pedaços e trazer aqui, onde é mais ou menos a base do Monte Sinai, onde ela teria sido enterrada. Mas o local onde ela foi enterrada, um árabe que estava aqui passando, um ermitão que vivia aqui, olhou um dia para a tumba dela, viu uma luz muito forte, foi na direção e viu 2 anjos levando o corpo dela para um outro lugar. Esse lugar, teoricamente, seria aqui, onde a gente está agora, que é o Mosteiro de Santa Catarina. Que teria algumas relíquias do corpo dela, inclusive tem uma igreja ortodoxa, onde os russos vêm bastante, né? Apesar de ser organizado ou ser cuidado por ortodoxos gregos, tem bastante russo aqui. Talvez um dos únicos lugares que a gente passou, onde além do inglês e do árabe, tem inscrições em alfabeto cirílico, que é lá da Rússia. E a maior relíquia que tem aqui, com certeza, é a mão de Santa Catarina, um dos pedaços que sobraram. Uma relíquia que fica numa caixinha muito pequena, a mão dela está preservada, mas não é só isso que tem aqui. Tem mais 2 lugares aqui dentro do mosteiro que estão muito associados com a história de Moisés. Um deles é um poço que ele abriu, também por conta de uma história com mulheres, com o feminino, que não poderiam beber da água, e ele abriu um poço e o poço está ativo. Até hoje. Com água. E esse poço ele é famoso porque foi onde ele conheceu Séfora, a esposa dele, que era filha de Jetro. É aqui que ele vai viver como um pastor. Ele, né, a história de Moisés, ele tá lá no Egito, ele resolve sair do Egito, ele acaba aqui no Sinai, conhece Séfora, conhece o Jetro. É aqui onde tem o famoso poço em que ele se propõe a acompanhar as duas que não podiam vir sozinhas. Depois do poço,
a gente tem a tal da sarça ardente. E aí, Bruno? Se lá na Índia a gente viu a árvore em que Buda se iluminou, aqui a gente pôde ver a sarça, não mais ardente, mas a sarça ativa, verde, e dizem que tentaram levar um teco dela para outro lugar e ela não consegue sobreviver. Ela só cresce aqui. E ela fica verde uma vez por ano. A gente tem uma baita sorte hoje, porque normalmente o lugar onde ela fica fechado por uma cerca, você vê meio de longe. A gente conseguiu ir até a sarça hoje, tocar na sarça, ver como ela era, e eles garantem aqui que é a mesma sarça desde aquela época, tá aí. E assim a gente vai finalizar as aventuras do dia de hoje. Um beijo no seu coração e até a próxima.